Bom, hoje eu quero falar rapidinho para vocês aqui sobre as fibras usadas na feltragem, tá? Eu já fiz outros vídeos aqui no canal explicando sobre os materiais básicos da feltragem e também um vídeo específico sobre a lã merino e a lã corriedale. Quem ainda não assistiu, vou deixar linkado aqui nos cards para quem quiser acessar depois. A fibra de lã, uma das características para a classificação dela, além do comprimento da fibra, é a espessura do fio. Essa espessura do fio, ela é medida em microns, né, milésima parte do milímetro. Então, as lãs mais finas, né, são mais macias, mais lisinhas. Bom, então eu tenho aqui no estado cru, né, a lã sem nenhum processo de tingimento das lãs da raça corriedale e merino. Aqui eu tenho diferença entre essas duas, que é a diferença da espessura do fio. Então, tem aquelas lãs que tem o fio mais fino, super fino, existe essa variação na espessura da fibra. A gente também nota, às vezes, conforme o lote, uma certa diferença na tonalidade. A merino tende a ser um pouquinho mais branca do que a corriedale, mas isso também acaba variando conforme o lote, né? Afinal, é um material natural. O que eu queria mostrar para vocês, essas são as mais comuns de se encontrar aqui no Brasil, mas também é possível trabalhar com algumas outras fibras na feltragem, tá? Então, existem fibras de outros animais que também podem ser usados na feltragem. Aqui eu tenho o mohair. O mohair, ele tem essa fibra um pouco mais grossa, a textura é diferente. Claro, eu não vou conseguir mostrar muito para vocês, porque visualmente, por vídeo, elas acabam sendo muito parecidas. Mas é uma fibra também mais longa. Esse é o mohair. Aqui eu tenho 4 variedades de seda, tá? A seda, ela também pode ser usada na feltragem. Na feltragem molhada, ela consegue se feltrar junto com a lã. Então, é possível misturar essas duas fibras, né, na feltragem molhada. E na feltragem seca também dá para fazer aplicações com a seda. Né? É um fio super brilhoso, muito, né, a textura é muito gostosa, bem macio. Então, é bem interessante também para aplicação de cabelos em bonecos, ou até quando se quer um efeito de pelo mais brilhoso, a seda é excelente. Ainda que dentro das fibras de origem animal, a gente tem também o cachemir, é extremamente macio, é uma fibra muito macia e super fininha, também pode ser usada na feltragem. Aqui eu tenho uma outra tonalidade de cachemir, ambas são naturais. Esse mais branquinho, esse aqui um pouquinho mais acinzentado. Bom, aqui ainda entre as fibras de origem animal, eu tenho aqui 2 fibras de camelo. Tá? O camelo, ele tem um pelo também bem interessante para feltragem. Também pode ser utilizado. Ele é super macio, se equipara aí a um merino fino. Realmente bem interessante, bem fininho aqui, em cores naturais também. Um outro animal que eu tenho aqui, uma fibra bem legal, também é a alpaca. Então, aqui eu tenho uma fibra de bebê alpaca, branco natural. É super gostoso e macio também, bem fininho. Aqui também uma alpaca super fina, tudo em cores naturais. E aqui a alpaca super fina também, bem macia. Aqui eu tenho a fibra do iaque, tá? Outra fibra de origem animal. O iaque tem a fibra super fininha, também em cores naturais. Lindas as cores naturais do iaque. Bom, de fibras vegetais, então, eu tenho aqui algumas opções para mostrar. Como opção, esse aqui é o algodão. O algodão é super macio, muito, muito, muito fininho. Também pode ser usado na feltragem, tanto na molhada como seca, em combinação com a lã. É interessante. Esse aqui é o rame, tá? É uma fibra vegetal. Esse aqui é uma fibra que vem do cânhamo. E aqui eu tenho 2 variedades de linho, né? Em duas cores diferentes. Esse aqui é o linho. De fibra sintética, então, vou mostrar para vocês 3 alternativas aqui. Aqui é uma fibra de PET que fala. É uma fibra sintética, também possível de ser usada na feltragem. Aqui eu tenho a viscose, né, que é super lisinha, bem macia. Ela pode ser também usada na feltragem molhada misturado com a lã. E ela fica ótima também para aplicar na feltragem seca, para fazer
cabelos mais sedosos, mais brilhantes, assim, é uma alternativa. Se assemelha à seda, né? Mas, porém, tem um custo mais baixo do que a seda, é uma fibra sintética, né? E aqui a Angelina. Bom, de qualquer forma, assim, o que eu queria trazer para vocês vai do gosto e do estilo de cada artesão. Eu gosto particularmente de trabalhar com a lã, eu não gosto de usar a fibra sintética para fazer as minhas peças, vai da preferência de cada um. Importante também repetir que os animais eles não sofrem nesse processo de tosa, de tosquia. É a mesma coisa que a gente cortar os cabelos, é indolor, não tem nenhum dano ao animal, né? Claro, se feito da maneira correta. Vai da preferência de cada um. Como falei, as mais fáceis de se encontrar aqui no Brasil são as lãs da raça Corriedale e Merino. São excelentes para se trabalhar com a feltragem. É isso, espero que tenham gostado. Se não assistiram ainda os vídeos específicos sobre a Corriedale e a Merino, procurem aqui no canal o vídeo sobre isso. Já falei sobre essas duas fibras em outro vídeo. Espero que tenham gostado. Até mais!